Olá, juventude, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de quinta. Olá, boa noite, Douglas, que entrou aqui com a gente. Só vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar esse nosso papo de hoje. Boa noite, André. Boa noite. Seja bem-vindo. Só vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, mais uns 2 minutinhos, para a gente começar esse nosso papo de hoje. Boa noite, Douglas. Então, vamos começando aqui a nos conectar, né, com o tema de hoje. E para começar esse momento, eu vou ler o Evangelho de João, o capítulo 17, versículo 21 ao 23. E fala assim com a gente: para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, e para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviastes. Eu mesmo dei a eles a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviastes e que os amastes como amaste a mim. Então, vamos começando aqui o nosso encontro de hoje, a nossa live de quinta. Hoje nós vamos falar sobre a economia de Francisco e de Clara. No dia 19 de novembro, aconteceu o Encontro Internacional, a Economia de Francisco, e mais de 200 jovens brasileiros foram selecionados para participar. E entre eles tinham 2 jovens aqui da Baixada Fluminense. O Douglas Almeida, de 29 anos, que é morador de São João de Meriti, e a Mariana Cassiano, de 26, de Nilópolis. Ambos são católicos e participam, né, nas dioceses de Duque de Caxias e de Nova Iguaçu. E o evento, que aconteceria em março na cidade de Assis, na Itália, aconteceu virtualmente esse ano devido à pandemia, né, do coronavírus. E termina no sábado com o discurso do Papa Francisco. E para bater esse papo hoje com a gente, para falar um pouquinho mais sobre o nosso tema, a economia de Francisco, nós vamos receber o Douglas aqui, que participou, que teve a graça de participar desse momento. E eu vou colocar ele aqui agora. Olá, boa noite, Douglas. Boa noite, Milena. Boa noite a todo mundo aí que está participando, ouvindo também. Isso, começa se apresentando aqui pra gente, falando quem você é, de onde você veio. Sim, me chamo Douglas, eu sou de São João de Meriti, participo na igreja, na Diocese de Caxias,
por muitos anos acompanhei aqui na Diocese de Caxias o colegiado diocesano da Pastoral da Juventude, fui também do espaço da coordenação regional da Pastoral da Juventude da China e atualmente acompanho o Conselho Estadual de Juventude, né, pela Pastoral da Juventude. Então a gente está aos poucos, né, no processo de transição, saída do espaço da pastoral, mas estou acompanhando, né, ainda o conselho, outros espaços, né, como a paróquia, outros lugares. Estão falando que está baixo, então vou procurar um fone de ouvido aqui. Tá ótimo. João comentou aqui que eu tô loura para atualizar a foto da divulgação. Quanto tempo eu não venho aqui? Já até mudei o visual, gente. Mas vamos mudar a foto. Consegui achar um fone. Estão ouvindo agora bem? Sim, agora tá perfeito. Para mim tá perfeito. Ótimo. Não, perfeito. Então, e aí como eu estava dizendo, né, eu me chamo Douglas, sou daqui de São João de Meriti, da Diocese de Duque de Caxias. Acompanhei, né, por muito tempo o colegiado diocesano da Pastoral da Juventude aqui na Diocese, acompanhei também a coordenação regional da Pastoral da Juventude, né, a nível de Leste 1, e hoje participo, né, acompanho o Conselho Estadual de Juventude pela Pastoral da Juventude. E além disso, né, profissionalmente, né, eu atuo numa organização chamada Casa Fluminense, que debate políticas públicas na região metropolitana do Rio. Então, a minha atuação, tanto na igreja, mas também a atuação aí de militância e profissional, dialoga muito com o tema da política pública, dialoga muito com o tema da economia, faz parte da minha formação, né? Eu sou formado em economia, então esse evento, né, Economia de Francisco, ele dialogou bastante com a minha trajetória, né? Com a trajetória de vida, com a trajetória também de militância, com a trajetória na igreja. Então foi um chamado muito importante aí, tá nesse processo aí de construção dessa nova economia que a gente vai bater um papo aí ao longo dessa noite. E é bom, assim, que a sua vida, né, vai de encontro com esse tema, esse encontro com o Papa. Então, assim, ficamos muito felizes que você tenha participado desse momento ímpar, né? Então, eu vou começar aqui a fazer as nossas perguntas. E a primeira é: o que é a economia de Clara e Francisco? E o Brasil foi um dos poucos que inseriu Clara no processo. Qual que é a importância disso? Sim, então, a economia de Francisco e Clara, né, é um chamado do Papa Francisco para a gente refletir uma nova economia para o mundo, né? E é importante reforçar isso, uma nova economia. Tem muitos grupos que querem colocar, não, o que ele está fazendo é uma reforma, quer reformar a economia atual, e aí eu acho que é deixar de lado qualquer processo que pode ter tido alguma falha na construção no passado, o nosso próprio sistema atual. Hoje é importante a gente olhar para o futuro e dizer que aquilo que a gente está vivendo hoje, se a gente viver no futuro, continuar vivendo no futuro, vai cada vez mais aumentar as desigualdades, aumentar os problemas sociais, aumentar a fome, a miséria e diversos problemas no mundo, até mesmo a questão ambiental, né? Se a gente continuar vivendo da forma que a gente vive hoje, corre o risco da gente não ter futuro, corre o risco de não existir um futuro para a humanidade. Então é importante a gente pensar novos processos, né? Mudar paradigmas, pensar novas formas de ver o mundo e a economia mundial. Então o Papa Francisco faz esse convite, em especial para os jovens, né? Eu acho que é importante que as juventudes
elas sejam protagonistas desse processo. A gente tem hoje um conjunto enorme, né, de jovens que estão acessando o ensino superior, não só no Brasil, mas acho que é um processo também no mundo todo, né, comum, um jovem estar ali acessando, estudando. Né, no Brasil, nos últimos anos, a gente teve um aprofundamento disso, né, mais jovens acessando, principalmente, né, de classes mais pobres, periféricas, população negra. Então, é importante que a gente comece a pensar um novo processo para a nossa economia, que a gente comece a olhar e identificar o ser humano como o tema central do debate econômico. A gente não pode deixar que o lucro seja o tema central do debate econômico. A gente não pode deixar que a acumulação seja o tema central do debate econômico, porque isso é o que está acontecendo na história do capitalismo e outros sistemas também. Essa questão da acumulação sempre foi colocada como algo principal. E a gente sempre viu a humanidade, né, a população, principalmente as populações mais pobres, periféricas, sendo deixadas de lado, em detrimento de pessoas que acumulam riquezas, que querem concentrar riqueza. Então, pensar uma nova economia, esse convite que o Papa faz, passa também pela mudança nas nossas relações individuais, que eu acho que cada um aqui que está ouvindo, participando, tem, né, a sua responsabilidade em coisas que ela pode mudar individualmente, mas quando a gente fala de economia, e aí é importante ressaltar isso, a gente tem que olhar para as coisas também a nível macro, né? A nível não só de país, mas a nível também mundial. E o Papa Francisco faz esse convite para que a gente repense, né, esses paradigmas, né? É importante a gente olhar esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo de pandemia, é importante a gente olhar como que foi essencial, por exemplo, o auxílio emergencial, como está sendo importante o auxílio emergencial para milhões de famílias no Brasil. E, às vezes, né, para muitos modelos econômicos, esse tipo de auxílio é considerado como algo prejudicial à economia. E a gente está vendo, né, com a pandemia, que, na verdade, é o contrário. E a gente tem experiências ao redor do mundo também que mostram, na verdade, o contrário, que é importante o governo dar suporte para populações que estão em maior necessidade, ou discutir, por exemplo, um programa de renda básica universal, onde as pessoas tenham uma renda mínima para toda a população. Então, é importante a gente olhar para o mundo, entender o que está acontecendo e dizer que do jeito que a gente está vivendo hoje, né, com as desigualdades, com os problemas que a gente tem no mundo, é impossível a gente olhar para o futuro e pensar, né, que o mundo continue dessa mesma forma. E aí tem uma inspiração, né? O Papa Francisco faz isso inspirado em São Francisco de Assis, em Santa Clara, né? A experiência de olhar, né, e também tem a própria parábola, né, do jovem rico. Acho que tem aí uma questão que é central, a necessidade da gente dialogar com o mundo e ver que a acumulação ela não vai trazer vida, a acumulação vai trazer morte. Então é importante que a gente pense, né, a riqueza, pense a economia como algo a serviço das pessoas. Isso passa pela gente, mas vai passar pelos tomadores de decisão e também pelas pessoas que hoje, né, estão aí no topo da pirâmide, vamos chamar assim, com uma acumulação muito grande. Então vai ter que ter um processo aí, né, de redistribuição de renda para a gente conseguir atingir aquilo que o Papa Francisco faz. Então tem uma questão que é econômica de uma forma geral, mas tem uma questão que é uma comunicação individual com as pessoas, de reflexão, da gente colocar a economia a serviço da população, a serviço do povo, não a serviço de determinados grupos que só querem lucrar e acumular cada vez mais. E tem uma questão, né, assim, que é importante, né, a gente colocar, né, das especificidades, né, que a gente tem quando a gente vai debater economia e quando a gente vai debater diferentes temas, né, quando a gente olha para um evento global. Aqui no Brasil, eu lembro, em novembro do ano passado, teve um encontro, acho que foi novembro, dezembro, acho que foi novembro, lá em São Paulo, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. O nome era só Articulação Brasileira pela Economia de Francisco. E aí um debate, né, que a gente percebeu ali que era importante colocar, e o grupo que estava presente levantou isso. Primeiro, a necessidade da gente
debater uma economia que pense as pessoas de uma forma integral, que olhe para os homens e olhe para as mulheres. A gente precisa de uma economia também que pense a questão de gênero, né? Quando a gente olha aí para a questão de emprego, quando a gente olha para a questão salarial, a gente tem várias desigualdades, né, de gênero que precisam ser combatidas. Tem que acabar, tem que mudar, né? Tem que mudar isso aí. Agora, tem um processo que é complexo, né? E que a gente precisa colocar, inclusive, nas relações de poder a nível global, né? Quando a gente olhou também para a delegação brasileira, a gente, né, viu a necessidade, vimos que a delegação brasileira estava muito branca. A necessidade também da gente olhar para a delegação brasileira e ver por que os negros, a população negra, não está participando desse espaço. Por que a gente não tem uma delegação que mostre, de fato, essa representatividade do que é o Brasil, né? Então foram coisas que a gente foi levantando. Um avanço que a gente teve, né, forte foi essa questão, né, de incorporar Santa Clara mais nos debates. Mas isso, é claro, isso foi uma coisa que veio muito do Brasil, que a gente tem uma visão aqui de um país periférico, que está ali em constantes transformações, com lutas sociais fortes, né, mesmo com os problemas que a gente vem vivendo, mas a gente tem lutas sociais fortes, consolidadas, e que essa reflexão foi feita por nós, mas que talvez em outros países não tenha sido feita. Então é importante a gente sempre também estar com esse olhar, né, do sul global, das nossas realidades, porque não adianta a gente pensar em construir uma nova economia se o protagonismo dessa nova economia continuar com um estilo branco europeu. Não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, que a gente olhe a humanidade como ela é. A humanidade é diversa e a gente precisa, sim, olhar para que, na maior parte das vezes, é a maioria, mas é a minoria nos espaços de decisão, nos espaços de transformação da sociedade. Sim, muito bom. E, assim, é importante, né, nesse momento, Francisco propor isso e esses lugares de debate. E foi um ponto muito importante que você falou sobre essa questão, né, de só ter a maioria branca e tal, porque a gente tem que ocupar os espaços, as pessoas negras, gays, e, assim, tem que ser um lugar diverso, múltiplo, né? Então, os lugares de debate tem que ser os jovens também, e economia também, porque engloba toda uma sociedade, né? Sim, sim. É muito importante, né? A maior parte dos temas que a gente levanta, né, que a gente debate em sociedade, nas reflexões que a gente faz na Pastoral da Juventude, nas reflexões que a gente faz sobre a Baixada Fluminense, de uma forma geral, passa muito também pelas decisões econômicas, né? Passa muito muita gente está em espaços e a forma como a Baixada é colocada, é vista, passa muito pelo lucro que algumas pessoas estão tendo com a miséria, com o domínio de grupos criminosos e por aí vai. Então a questão econômica é uma questão central, mas a gente não pode deixar de debater ela sem pensar, né, a interseccionalidade, sem pensar essas coisas, né, esses aspectos, né, de raça, gênero, a questão ambiental e outras coisas mais. Eu acho que é importante a gente trabalhar sempre olhando, né, esses aspectos, para a gente não perder de vista, né, a nossa realidade que a gente tem aqui na Baixada e no Brasil, de uma forma geral. Isso. Vou fazer a segunda aqui, então. De uma forma geral, como foi participar do evento? Olha, então, falar que lá em 2019, quando a gente recebeu, né, quando a gente viu, né, fez o chamado Papa, né, e aplicou para o encontro, a gente ficou numa expectativa muito grande, porque eu já tive a oportunidade, em 2017, de participar de um evento global lá na ONU, em Nova York. E aí a gente dialoga muito com diversas pessoas. Eu não falo muito bem inglês, não, estou aprendendo ainda, mas a gente dialoga, a gente tem diferentes formas de comunicação, né? Hoje o Google ajuda bastante a gente a fazer esse diálogo. Então a gente acaba criando laços ali, ouvindo a realidade das pessoas, né? Fazendo ali um intercâmbio de cultura, um intercâmbio também
de realidade de cada país, cada região e por aí vai. A gente também olhava muito para esse encontro, eu falo a gente, porque a gente participa de diferentes grupos, né, com pessoas do Brasil aí que participaram do encontro. Então a gente tinha uma expectativa muito grande de participar do encontro em Assis, né, de estar presente ali com diversos jovens do mundo todo, com especialistas, pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Economia, Papa Francisco, por aí vai. A gente estava muito nessa expectativa. Veio a pandemia, né? A pandemia primeiro jogou essa expectativa para novembro, mas eu confesso que eu já imaginava que não seria possível ter esse encontro em novembro. E aí, no meio do ano, não lembro mais ou menos o mês, mas acho que foi em julho, agosto, setembro, por aí, anunciaram que o encontro seria online. Mas tem uma questão positiva, né, do encontro ser online, que mais pessoas puderam se conectar com o tema, né, ao longo desse processo. De março para cá, a gente vem dialogando muito, né, com jovens brasileiros, falando sobre as vilas temáticas, né, que envolvem, né, o debate da economia de Francisco. Então a gente vem, ao longo desses anos, dialogando bastante sobre o tema, né, sobre a economia. E quando a gente chega aqui no encontro online, o encontro online, na verdade, é uma consolidação de um processo inicial e uma abertura para um processo maior, né, de construção dessa economia. Então a gente participou, né, teve um processo aí da Maratona Brasileira, onde diversos jovens do Brasil enviaram vídeos, né, contribuíram aí para a gente fazer um espaço ali de 2 horas, onde a gente apresentava as nossas necessidades do Brasil. Mariana falou, eu falei, então teve um processo aí bem bacana, né, de interação, além de outros jovens brasileiros que também puderam participar de lives na transmissão oficial do encontro, né? A gente teve ali uns 2 momentos que teve participação brasileira no encontro a nível global. E aquela experiência também, né, da gente poder se conectar, estar numa sala de Zoom, mas bater um papo também com jovens de todo o Brasil, de outras partes do mundo. Tem um processo aí de uma rede latino-americana também, que faz um debate sobre a economia de Francisco. Tem aí articulações do Brasil, né, que dialogam também sobre a economia de Francisco. É claro que a gente fica sempre naquela expectativa do encontro presencial, porque o encontro presencial ele fortalece laços, ele dá a possibilidade da gente ter uma interação maior do que um encontro online, mas nesse primeiro momento foi foi importante a decisão. Acho que foi uma decisão acertada de não manter o encontro presencial. Muita gente não vai conseguir ir. A gente tem aí, inclusive, os problemas econômicos, né, com alta do dólar, euro, e estava um momento bem difícil até para ir, sem contar a pandemia. Mas a gente já espera, né, que no ano que vem, tem essa expectativa, né, em novembro do ano que vem, tem essa fase, né, de um encontro presencial. Eu acho que é importante para que a gente veja também como que esse processo da economia de Francisco vai se consolidando. A gente tem um desafio também de cada vez mais levar isso para as nossas comunidades, levar isso para os nossos espaços de pastoral, levar isso para os nossos espaços de militância, né? É um pouco um momento de espalhar a palavra agora, né? Eu acho que é importante também, né, que cada jovem que participou desse momento, né, espalhe aí essa boa nova, né? Que tem um grupo de jovens, que tem um grupo de pessoas no mundo todo pensando uma nova economia, uma economia diferente da economia que a gente vive hoje. Ai, muito bom. Fiquei muito empolgada e, se Deus quiser, vai acontecer aí ano que vem esse encontro presencial. Ai, fiquei muito empolgada. Vou aqui fazer a próxima. De que maneira vocês foram divididos e o que vocês debateram nesse encontro? Então, a gente foi dividido em vilas temáticas. Eu, por exemplo, estava na vila temática de Negócios e Paz, que é uma vila que debate essa questão, né, da importância, né, da gente pensar relações pacíficas entre as pessoas, né? Eu acho que e aí tem uma questão, né, que é uma visão também que não é uma visão brasileira, e depois eu chego na visão brasileira. Tem uma visão internacional dessa questão das relações pessoais, dessas relações
entre empregador e empregado, nas relações de trabalho, para que elas sejam mais pacíficas, que elas sejam melhor resolvidas, que a gente não tenha tantos conflitos. E é claro que a ausência desses conflitos passa pela valorização dos profissionais, por relações de trabalho que sejam respeitosas, né, por aí vai. E tem uma questão também sobre a necessidade da gente pensar partes da economia que precisam ser revistas. Por exemplo, que aí envolve guerra entre os países, que envolve relações conflituosas entre as nações, ou se a gente olhar e pensar, por exemplo, a indústria armamentista. Então, não é uma coisa que pensa a vida, mas, na verdade, está pensando um lucro que gera morte, né? Então, tem essas relações que é o que é mais pensado a nível global. A nível local, a gente fez uma discussão que passa desde a nível local, que eu digo a nível de Brasil, porque depois eu vou chegar no local, que é a Baixada Fluminense. A nível de Brasil, a gente fez uma discussão muito pensando o papel do setor financeiro, né, e a cobrança alta de taxa de juros em cima da população, toda essa coisa que gera ali uma instabilidade nas relações entre as pessoas e tudo mais. E a nível de Baixada Fluminense, a nível de Rio de Janeiro, tem uma outra discussão também, que é como o poder econômico está relacionado a ações de poder local, de grupos criminosos, milícia, tráfico, por aí vai. Que é importante também a gente olhar e debater. E aí isso tudo passa por uma visão que paz não é só ausência de guerra. Se a gente pensar paz só como ausência de guerra, a gente vai ter aí, às vezes, o silenciamento como paz. Na verdade, a gente sabe que, às vezes, é medo, né? Não é paz, já diz a música, né? Paz sem voz não é paz, é medo. Então, é importante a gente pensar uma paz que passa pela efetivação de direitos, né? Uma paz que passa por justiça social. Então, é algo que a gente debatia, por exemplo, nesse tema, mas tem outros, CO2 das desigualdades, para entender também as relações, né, das desigualdades. Eu estou aqui tentando abrir aqui para falar algumas das vilas, porque agora eu consegui. Finanças e humanidade, políticas para a felicidade, né, eu acho que é uma coisa também central, a gente pensar a felicidade como horizonte, né, da economia, né, a gente pensar como horizonte daquilo que a gente quer construir para as nossas vidas. Às vezes a gente fica muito preso a relações, necessidade de ter renda, pela necessidade de ter dinheiro para viver, né? Então, como que a gente pensa também a economia dando esse horizonte para a gente, né, a felicidade como horizonte desse nosso trabalho. E por aí vai, economia feminina, empresas em transições, vida e estilo de vida. Então, a gente teve 12 vilas para trabalhar ao longo desse ano, e a gente tem também para trabalhar ao longo dos próximos anos, né? Isso, pensar a economia também de forma diferente, né? Então, tiveram essas relações, né, esses grupos de WhatsApp, esses encontros internacionais, bastante atividade, bastante live, interação com outros grupos, né, uma articulação brasileira de economia de Francisco. Então, a gente tem um trabalho ali já se consolidando ao longo desse ano até o encontro, e o desafio de levar isso para frente, né? E aí voltando, né, através do diálogo, das nossas pastorais, né, das nossas comunidades, né, dos espaços também que a gente constrói na sociedade. Eu travei, doutor? Não, tá aqui. E agora é o momento de partilhar, né, também. E esse espaço aqui é importante, né, para as juventudes escutarem, saberem o que é a economia de Francisco e Clara, como foi tudo isso, e levar para frente também para outros jovens, né? Sim, com certeza. Eu acho que é a oportunidade, né? Um chamado que teve ali um chamado inicial, um processo inicial para os jovens que tiveram aí, né, que iam para a CIS, mas que participaram desse encontro, mas tem agora um momento de multiplicar, um momento da gente interagir cada vez mais, né, mais jovens, não necessariamente economistas, isso é importante, não precisa ser economista para discutir economia. Eu, por acaso, sou economista, mas diversos jovens que participaram não são.
chamada para pessoas que atuam nos seus territórios, pesquisadores, jovens que estão comprometidos com essas causas. Então, é algo para além também da formação em si da economia. Então, é importante também para que outras pessoas que estiverem interessadas não fiquem, não, mas eu não sou economista. Não, isso aí é para a gente, de fato, pensar, né, algo que seja diverso. Para pensar diversidade, a gente precisa também ouvir várias vozes, precisa dialogar com várias vozes. Isso, tem que ser múltiplo, né? E vou aqui para a próxima. Como a economia de Francisco e Clara dialoga com a realidade da Baixada? Então, isso é importante, né? A gente vive na Baixada diversos problemas. A gente tem aí um descaso histórico, né? Do poder público com a Baixada. Um descaso que, na verdade, não é um descaso por si só, é um projeto, né? Um projeto de deixar a Baixada sempre nessa situação, para que alguns grupos possam dominar e controlar o nosso território. Então, a gente tem aí a desigualdade muito forte na Baixada Fluminense. A gente vive no Brasil, a gente é um país periférico. Isso aí, se a gente comparar com outros países, a gente ainda vive numa realidade ruim, de desigualdade em comparação a outros países. Quando a gente olha para a Baixada, a gente tem uma desigualdade maior ainda, porque a gente vive numa periferia da periferia, né? A gente vive numa realidade, quando a gente olha para a região metropolitana, desigual, e aí em diversos aspectos. Desde serviços públicos, saúde, educação, saneamento básico, mobilidade urbana, desde a questão da renda, né? A gente tem aí uma renda média da população, na maior parte dos municípios da Baixada, muito baixa, né? A gente tem aí pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, a gente tem pessoas numa situação extrema de miséria, que não tem, infelizmente, condições de alimentar, de colocar um prato de comida na mesa. Então, é uma realidade que está muito escancarada na nossa cara. A pandemia mostrou isso muito evidente, né? Se não fosse as organizações, né, a solidariedade também de pessoas nos territórios, né, para criar aí uma rede de solidariedade na Baixada e outras periferias do Brasil, a gente ia ter muita gente morrendo de fome, de verdade, morrendo de fome mesmo. Então, é muito importante que a gente entenda, compreenda essa realidade e encontre caminhos para superá-las, né? E isso passa pela discussão econômica, isso passa, né, por essa ideia da gente, né, pensar para além da acumulação, né? É muito triste, né, a gente olhar para a Baixada, é muito triste a gente olhar para a realidade de muitas pessoas e ver que, às vezes, a realidade é tão até tirar a esperança. O processo eleitoral, igual a gente teve aqui em diversas cidades na Baixada, com a população totalmente sem esperança com o resultado das eleições, a gente tem a brecha, a abertura para que a pessoa, na realidade que ela está vivendo, venda seu voto. A gente tem a abertura para que tenha o clientelismo nas nossas cidades. Então, é importante a gente discutir relações econômicas e discutir o papel do Estado. O papel do Estado, tanto no aprofundamento de algumas violações, porque o Estado, infelizmente, aqui atua, né, aprofundando violações, atua como ator principal, né, nos processos de violações, mas a gente tem que discutir um Estado, na verdade, que atenda às necessidades da população, que contribua com uma renda básica, contribua com a infraestrutura e dê condições para uma geração de emprego, para uma geração de renda, onde as pessoas com dignidade, né? Então, o que a gente às vezes pede na Baixada Fluminense não é nem coisa muito mirabolante, a gente está pedindo básico às vezes, né? Que é isso, a curto prazo a gente precisa às vezes do básico, é isso, a médio e longo prazo a gente faz transformações maiores, mas a curto prazo a gente quer que a pessoa tenha condições de viver, e infelizmente isso é negado para a gente, infelizmente isso é um projeto que acontece a nível global, que possibilita que a nível local tenham pessoas controlando o território. Então é muito importante a gente também entender a dinâmica das coisas que acontecem aqui, né, na periferia da periferia. A gente sabe que tem gente que lucra com essa miséria, tem gente que lucra com
com os problemas na Baixada Fluminense. Tem gente que lucra aqui localmente, às vezes com migalhas, ou às vezes com situações aí que para a gente parecem grandes, mas tem gente que a nível global também está lucrando com isso. Então é importante a gente fazer essa discussão, colocar a Baixada Fluminense também como um território importante para a gente falar de uma nova economia, para a gente falar também dessa economia que seja capaz de ampliar oportunidades e reduzir desigualdade. Porque do jeito que está hoje, infelizmente, né, a gente tem aí uma economia que gera morte ao invés de gerar vida. Sim, e uma coisa importante que você falou até sobre relações de trabalho, né? Porque isso gera economia, gera dignidade humana. A gente que mora aqui na Baixada, se a gente for... qualquer emprego que não seja na Baixada já é muito complicado pra gente. Porque, como é que você vai chegar aqui? Quanto de passagem? E assim, é uma coisa que a gente ainda é a periferia da periferia, então assim, a Baixada realmente tem que ser olhada com outros olhos. Eu acho que a economia de Francisco vem muito para acolher a gente também e pensar numa economia que nos envolva, né? Sim, mais de 2 milhões de pessoas se deslocam todos os dias, né, das cidades da região metropolitana até a capital, em busca de emprego, serviço, oportunidade de uma forma geral. A gente precisa, então, rever isso, a gente precisa olhar para as cidades, e aí não só a Baixada, mas Leste Fluminense, São Gonçalo, Itaboraí, a gente precisa olhar para... E também a própria capital, também em áreas que não a área central, Zona Sul, a gente precisa gerar oportunidades nessas áreas. Então tem um processo também de descentralização, das pessoas também morarem próximas do seu trabalho, que a gente gera essas oportunidades próximas de moradia, que é importante, né? Um processo também que seja de mobilidade social e de mobilidade urbana, né? Questões aqui importantes. A mobilidade social, a possibilidade que as pessoas e comunidades possam ascender socialmente, e a possibilidade também da mobilidade urbana, né? Que é importante, por exemplo, que vou chutar um nome aqui, não conheço, estou chutando um nome. É importante que o João, de Nova Iguaçu, fique em Nova Iguaçu, porque ele gosta de Nova Iguaçu, mas se ele tiver uma vontade de se mudar para o Rio de Janeiro, para outro local mais próximo do trabalho dele e tudo mais, que ele tenha essa oportunidade também. Então, a gente tem que ter oportunidade de escolha para fazer aquilo que a gente queira fazer. Se a gente quer ficar no território, ótimo. Se não quer também, ótimo. Mas, infelizmente, hoje a gente tem gerações que não têm essa oportunidade de escolha, de deslocamento, nem de mobilidade urbana, nem de mobilidade social. Então, são coisas que, numa nova economia, né, a gente discutir oportunidades é importante que estejam na pauta, que estejam na mesa. Sim, muito, né? E quais são as ações... Quais ações são mais urgentes dentro do que foi debatido no encontro? Então, eu acho que tem uma... O João tá falando que gosta de Nova Iguaçu, que é perto da praia, 15 minutos a pé. Não, tem uma pessoa que eu não lembro agora qual o bairro, mas ela fala, eu vi isso numa reportagem, né? Eu acho que não sei se foi no Globo Comunidade, ou se foi no RJ, mas tinha aquele, não era no RJ, tinha aquele quadro que era o CRIA, né, do território, não lembro qual é o nome do quadro, mas tinha o CRIA, e aí a pessoa falou assim, não, eu acho que ela mora na Zona Oeste, né, perto da Avenida Brasil, ela falou, não, mora 2 ruas da praia, pega a Brasil e a Transolímpica, já cheguei. Então, mais ou menos Nova Iguaçu, né, um pouquinho também, quase lá. Pois é. Mas é importante, né, eu acho que a gente, quando a gente fala de uma nova economia, eu acho que tem uma coisa aí central, né, que aí tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que é a pandemia do Covid-19. O Papa Francisco, ele fez essa convocação, né, em 2019, né, para o encontro, e aí em 2020 a gente depara o mundo com uma situação que pelo menos a gente não tinha vivido, pelo menos a nossa geração ainda não tinha vivido, né? Então é muito, muito importante, né, a gente olhar e ver a necessidade,
né, do amparo, a necessidade da gente criar mecanismo para que as pessoas possam ter uma renda básica. E eu acho que uma coisa central aí para a gente discutir é isso, é dar essa oportunidade da renda básica universal. Eu acho que é algo que é emergencial na discussão de uma nova economia. É uma possibilidade da gente reduzir desigualdade, é uma possibilidade da gente dar oportunidade de renda para algumas pessoas, e é uma coisa que é importante a gente falar, porque, independente da pandemia, a gente está vivendo transformações muito grandes no mercado de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem aí um encerramento, né, o fim de várias profissões. A gente tem aí uma crise de emprego, não só no Brasil, mas na Europa e em outros países. Então, a gente precisa encontrar caminhos, formas, né, das pessoas terem sustento, das pessoas terem renda e possibilidade de gerar oportunidade, né? E aí um caminho é a renda universal, mas existem outros caminhos também que a gente precisa discutir. Então é necessário a gente, às vezes... E aí a gente tem que primeiro não confundir o que é avanço, modernização com precarização, porque tem um processo muito forte de precarização do trabalho e que às vezes a gente confunde, chama de empreendedorismo e chama de modernização do trabalho, mas a gente também não pode ser bobo de não entender que está tendo uma transformação no trabalho, na economia de uma forma geral. Então a gente precisa discutir, sim, novas formas da relação, das relações trabalhistas. E aí como a gente faz isso? Como a gente faz isso sem que a população mais pobre perca direitos, sem que a população mais pobre perca oportunidade, sem que a população mais pobre mergulhe cada vez mais num caminho de crise e desigualdade. Então a gente precisa colocar essas cartas na mesa, fazer uma discussão séria, que a gente pense essas oportunidades e que olhe, né, principalmente para essas formas, né, de auxílio, né, e de renda que são importantes. E aí é isso, a gente concorda muito com a proposta do Suplicy, né? Inclusive participa de algumas reuniões, né, da Articulação Brasileira de Economia de Francisco, estava sempre presente também no encontro, participando, assistindo as idades que eram públicas, né, para trazer essa questão da renda básica da cidadania, né? Tem um documento feito por ele, assinado por jovens brasileiros, que foi enviado, está para ser enviado ao Papa, né, falando do Papa também incorporar cada vez mais essa discussão da renda básica, porque isso é sucesso em alguns países. É claro que no Brasil a gente olha um país bem grande, com uma população gigante, mas num país que tem dinheiro para abrir mão de cobrar imposto para armas que são compradas do exterior, armas importadas, por que a gente não pode pensar em dar oportunidade para a população com uma renda básica cidadã, com uma ampliação, e aí de forma emergencial, do auxílio emergencial? Então são coisas que a gente precisa colocar de forma urgente no debate. A gente teve uma pergunta aqui que eu acho que é importante da gente debater também. Como a economia de Francisco pode ajudar na implementação dessa renda básica? Então, é isso. Como eu estava falando, a gente tem aí um documento, né, elaborado pelo Suplicy, e aí que vários jovens brasileiros que participaram do encontro estão enviando, né, assinando. E é importante a gente, primeiro, utilizar, e aí o Papa Francisco, quando faz esse encontro, ele está colocando a figura dele, a figura pública, que como porta-voz também de um processo. Então é importante ter uma liderança mundial, uma das principais lideranças aí do mundo, levantando esse tema. Acho que tem aí um papel, né, vamos chamar assim, de um lobby do bem em torno do tema. E eu acho que tem um papel também de cada um, né, de jovens economistas, e aí quem está assistindo, de às vezes refutar mesmo, chegar e falar, está errado. Porque tem muita gente que, quando a gente vai falar, e aí como eu sou economista, a gente quando vai falar de renda básica, vem uma galera e fala assim, mas aí você vai estar utilizando recurso público para dar para uma pessoa que não quer trabalhar, você vai estar
mexendo na economia, você vai estar mexendo no livre mercado. A gente tem que falar, não, esquece. Ou você está errado. Vários países do mundo isso foi feito e está dando certo. Por que o governo cansa de dar incentivo para grandes empresas, cansa de dar incentivo para perdoar dívidas de milionários de bancos? Por que não pode separar parte do orçamento para a população? Por que não pode separar parte do orçamento para que a população possa viver com dignidade? E outra coisa, esse dinheiro que chega para as pessoas, esse dinheiro que chega via renda básica, eles são muito importantes porque eles retornam para a economia. Essa pessoa, quando pega esse dinheiro, ela não guarda o dinheiro debaixo do colchão. Ela não vai guardar esse dinheiro, ela vai consumir com aquele dinheiro. Ela vai comprar o gás que estava faltando, ela vai comprar um quilo da carne, que sinal está bem caro, ela vai comprar o arroz, vai comprar um eletrodoméstico, ela vai usar aquele dinheiro para o consumo. Isso vai fazer o quê? Vai dar a possibilidade de gerar emprego e tudo mais. Tem um ciclo aí na economia que é favorecido com esse tipo de... Isso volta depois para o governo também, né, impostos e tudo mais. Então, é importante a gente olhar para a renda básica. E tem uma outra coisa também que é importante a gente olhar, para a taxação das grandes fortunas, né? Para a taxação da herança. Diversos países têm isso, no Brasil não tem. Então, tem várias coisas aí que é importante a gente debater também, né? E pensar, quando a gente debate economia, quando a gente olha para a economia, que a gente está deixando de fazer. A gente tem um imposto de renda que às vezes penaliza quem ali é classe média baixa e favorece quem é muito rico. E aí, às vezes, a gente fala, mas vai cobrar isso aí tantos mil. Gente, quando a gente fala desse tipo de imposto, desse tipo de taxação, não se preocupa não. Você não vai ter problema. Todo mundo que está dialogando aqui, a gente está praticamente na mesma classe social. Não vai ter esse problema. Não é com a gente, não. Entendeu? Essa galera não tem pena da gente. Não tem pena da gente. Elas passam a boiada. Não tem pena da gente. Então é importante. Quando a gente fala, a gente está falando de justiça. E justiça é bíblica. E justiça é vingança, é justiça. Acho que eu travei, mas acho que já voltou. Voltou. E o que dizer das pessoas que são e foram contra esse encontro, afirmando, dentre outras coisas, que o Papa é comunista? Então, os cristãos tinham tudo em comum e partilhavam, né, os seus bens com alegria. Isso está lá, Atos dos Apóstolos, né, isso está na Bíblia. E se a gente falar isso, os pejoteiros tinham tudo em comum, seus bens com alegria, a gente vai ser chamado de comunista. Se a gente trocar a palavra cristão ali, desvinculado que está na Bíblia, vai ter gente que vai chamar a gente de comunista. Assim que acontece com o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele está seguindo duas coisas, né? Uma que ele ajuda a construir, que é a doutrina social da igreja. Então, os documentos que ele constrói, tudo que ele fala, contribui com a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja traz essa importância, né, de discutir a sociedade, discutir diferentes temas, né? A gente, é claro, enquanto igreja, a gente está para além dos tempos, né? Mas a gente não pode deixar de perder de vista o tempo que a gente está vivendo, as necessidades do ser humano hoje, né? As necessidades da humanidade hoje. E o Papa Francisco, ele reforça muito isso, né? Quando fala para a gente, por exemplo, olhar para as periferias existenciais, né? Ir ao encontro do próximo, entender a realidade, escutar, dar testemunho, tudo isso que o Papa Francisco fala é uma mensagem direta para a gente, que a gente tem que sair do nosso lugar de conforto, né, e olhar ao nosso redor. Um desafio que a gente tem, por exemplo, agora, no tempo do Advento, né, que a gente espera, né, claro, a gente espera a vinda gloriosa de Jesus, mas, né, a gente tem um momento, um caminho a percorrer até essa vinda gloriosa. E esse caminho a percorrer passa também para a construção, né, de uma terra, né, onde tem a justiça, onde reina a justiça. Na semana passada a gente falava sobre isso no Evangelho, né, uma nova terra, um novo céu, onde a justiça reina. Então acho que é importante a gente fazer esse caminho para a justiça. Esse caminho para a justiça é a vida com dignidade, é a proposta que o Papa Francisco faz. E essa proposta do Papa Francisco
ela está na Bíblia, é evangélica. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. É quando Jesus fala de repartir o pão. Quando Jesus nos dá, passa essa mensagem, né, da partilha, da união. Então, o Papa Francisco, ele nos dá essas pistas, ele nos alimenta com essas pistas. A gente não pode viver num mundo hoje, né, com a situação horrível que a gente vive de desigualdade e tampar os olhos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser sinal profético. Nós precisamos apontar os erros, apontar os problemas e construir caminhos. E o Papa Francisco faz isso. O Papa Francisco, num mundo onde várias pessoas querem se colocar como muros, ele se coloca como ponte, ele se coloca como alguém que quer dialogar. É claro que, como alguém que quer dialogar e como alguém que aponta, né, a realidade que a gente vive, vai ter gente que vai atacar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai fazer coisa pior, vai difamar, inventar fake news e por aí vai. Mas eu acho que cada um de nós acho que a gente precisa ter um compromisso com o Papa. E aí esse compromisso é quando ele fala, né, sempre, rezem por mim. E aí a gente, enquanto pejoteiro, a gente, enquanto igreja em movimento, a gente acredita que a oração é orar e ação. Então que a gente reze pelo Papa, mas que a gente também seja esse testemunho que o Papa quer que cada um de nós seja. Então vamos sempre fazer contribuir com esse processo, com essa construção de uma nova economia e também de caminhos, de pontes que o Papa Francisco nos convida a construir. Então, assim, críticas sempre vão ter, é do jogo ter crítica, mas é importante que a gente valorize e coloque que isso que o Papa Francisco fala hoje é bíblico, é evangelho, é Jesus Cristo. Sim, e eu acho que Francisco é muito de coragem, né? Porque ele vai na contramão de muitos dos líderes mundiais e está fazendo um papel muito importante para a igreja e também para o mundo, né? Então, Francisco, salve o Papa Francisco. Viva o Papa Francisco. Sim. E agora, quais são os próximos passos, né? Depois desse encontro? Então, teve alguém que comentou, acho que não recordo se foi o João, acho que um passo é cada vez mais a gente fazer esses diálogos, né, nos nossos territórios. Eu acho que é preciso, talvez, fazer um encontro ainda online, quando tiver pandemia, mas eu acho que é importante a gente começar a debater, né, esses temas nas nossas comunidades. E aí, jovens, né, Pastoral da Juventude, a gente fazer ciclos de encontro onde a gente possa construir caminhos, né, para discutir a economia de forma popular, de forma didática, onde que a gente possa também encontrar soluções locais para alguns problemas locais e por aí vai. Mas é importante também a gente dialogar com outras faixas etárias. Acho que é importante a gente também fazer um trabalho parecido um pouco como eram os círculos bíblicos, né? Eu acho que é isso, ter a própria metodologia também, ver, julgar e agir, a gente trabalhar, visualizar, ver o tema como que a gente precisa debater, julgar a partir da palavra de Deus e agir a partir das ações que a gente pode fazer com o território, transformação, mas também ações que a gente pode fazer a nível de cobrança, né, a nível de incidência, né, de pautar também o tema. Então, acho que o desafio maior agora é a gente conseguir popularizar esse tema e dialogar, né, com as bases, dialogar nos territórios, dialogar com as pessoas, né, sobre a importância da gente repensar a economia. Né? Eu acho que tem um caminho aí também de esperançar, né, um caminho aí da gente dialogar com as pessoas. As pessoas estão precisando muito, né, de olhar para o futuro e encontrar e ver esperança. A gente está vivendo uma realidade bem complexa, né? A gente está vivendo uma realidade de muita tristeza com a pandemia, com as questões econômicas, com crise, tudo mais. Eu acho que a gente precisa olhar para o futuro e ver esperança. Só que a gente não pode ficar também numa linha muito da esperança, que para algumas pessoas pode parecer imaterial, pode ser uma coisa que ela não vai ter ali de concretude ali. Porque, de fato, as pessoas estão vivendo uma realidade bem difícil. Então a gente precisa olhar para o futuro, planejar um futuro onde a gente consiga
resolver problemas estruturais que a gente tem no nosso país, né, no mundo de uma forma geral, mas a gente precisa olhar também a curto prazo e encontrar soluções, pequenas soluções para pequenos problemas, né, para que a gente possa juntar mais pessoas e construir esse caminho. E é isso, tem necessidades emergenciais, urgentes, que as pessoas estão vivendo, e a gente precisa encontrar coletivamente caminhos para superar essas necessidades, essas desigualdades. Ótimo, então a gente pode colocar em prática aqui mais espaços assim, para debate, né, sobre esse tema. Já fica aí a dica e o convite também para você participar com a gente, né? Então, vai ser muito importante. E de que maneira a PJ dialoga com esse projeto? Então, eu acho que tem aí duas coisas que... Primeiro, a Pastoral da Juventude, ela sempre, diretamente ou indiretamente, discutiu um projeto diferente de sociedade. E eu acho que quando a gente fala de economia de Francisco, a gente está falando de um projeto diferente de sociedade. A Pastoral da Juventude, ela sempre olhou para uma sociedade onde a gente respeite as diferenças, onde a gente olhe para o ser humano na sua integralidade, onde a gente olhe para o jovem enquanto o jovem, o presente e o futuro, onde a gente olha o jovem enquanto protagonista das construções que a gente vive nos nossos territórios. Então, a Pastoral da Juventude sempre levantou uma bandeira, né, de participação, mobilização, de diálogo com os problemas reais que a gente vive no dia a dia. A gente não pode ficar desconectado disso. Então, para mim, tem total relação, né, o trabalho da Pastoral da Juventude com a proposta da economia de Francisco. Eu acho que o elo que precisa ser feito, né, nesse processo é que a cada dia a gente... Porque é isso. Quando a gente fala de economia de Francisco, claro, tem um projeto, tem algo que é puxado pelo Papa Francisco, inspirado no Francisco de Assis, em Santa Clara, mas que pode ser chamado de outra coisa. A questão maior é que a gente precisa de uma economia que olhe para as pessoas. A gente precisa de uma economia que deixe de olhar para o lucro, para a acumulação, como o principal instrumento aí nas relações econômicas. Ponto. O que vai chamar isso? Vai ser economia de Francisco? Vai ser um outro nome? Não sei, mas eu acho que é importante a gente estar nesse processo, e a Pastoral da Juventude precisa estar contribuindo nesse processo, e já contribui. E aí o segundo ponto, eu acho que é um processo aí de mobilização, né? A gente, infelizmente, com a pandemia, a gente deixa, né, de fazer aqueles encontros presenciais, de grupo de base, que a Pastoral da Juventude, ao longo, né, da sua trajetória, sempre fez. A gente tem aí um processo de paralisação que é um processo que é o processo certo no momento que a gente está vivendo. Então a gente precisa, a partir do ano que vem, pós-Covid, todo mundo vacinado, ou pelo menos as pessoas do grupo de risco vacinado, que a gente possa aprofundar esses temas. Eu acho que, primeiro, né, fazer as nossas reflexões, fazer os nossos momentos de oração, contemplação, que são necessários. Eu acho que a gente também, igreja, precisa reforçar também a nossa identidade, mas é necessário a gente olhar e discutir esses problemas, né? A gente tem uma juventude hoje que também está vivendo um momento bem, bem complicado, né? A gente tem gente com estudos paralisados, a gente tem muitos jovens desempregados, muita gente está olhando aí, vivendo uma realidade que já era difícil, ficando mais difícil ainda com a pandemia. Então a gente precisa, né, mais uma vez, trabalhar a esperança, trabalhar as oportunidades desses jovens e trabalhar o diálogo. Então, primeiro, se inspirar naquilo que a gente já faz, já fez ao longo dos anos, que a Pastoral da Juventude já faz essa reflexão desde a sua criação, e cada vez mais trabalhar esse processo de mobilização e diálogo com a realidade das juventudes. E aí é importante, juventudes, é a pluralidade, a gente não tem só uma identidade, a gente não tem só uma característica, a gente é diverso. A própria Pastoral da Juventude é diversa, vai ter realidades diferentes em cada grupo de base, em cada diocese, mesmo que a gente tenha mais coisas que nos unam
que faça a gente falar e chamar de pastoral da juventude, vão existir diferenças. E é importante a gente trabalhar essas diferenças para que a gente possa construir uma sociedade, né? Eu acho que é um desafio, né? Para a gente falar para além dos tempos, mas para o tempo que a gente vive hoje, construir uma sociedade onde a juventude seja protagonista da sua história. Sim, então é importante, né, que a pastoral, né, é gratificante que ela já faça não já a economia, mas só que ela já esteja inserida no tema da economia de Francisco e também seja canal, né, de multiplicação nesse tema para as juventudes, para a sociedade. Então é muito importante. Precisamos superar para tornar esse projeto uma realidade. Eu acho que eu travei. Eu travei? Travou. Deixa eu fazer de novo. Quais são as dificuldades que nós precisamos superar para tornar esse projeto realidade? Então, eu acho que o maior problema que a gente tem para enfrentar isso são as pessoas que não vão querer abrir mão dos seus privilégios. A gente tem hoje muita gente que não vai querer abrir mão do seu privilégio. Quando a gente fala da economia de Francisco, quando a gente fala de uma economia que reduz a desigualdade, para reduzir desigualdade, tem uma limitação de recursos na Terra. A gente vai ter que mexer com algumas pessoas que estão com uma acumulação muito grande. E aí essas pessoas vão querer abrir mão do seu poder, vão querer abrir mão do seu privilégio. Então, acho que esse é o grande entrave que a gente vai viver hoje. E aí eu acho que é uma questão, né, que passa pela justiça, passa pelo enfrentamento, passa também por um processo de mudança, né, da sociedade. Isso vai precisar da atuação de governos, vai precisar da atuação da sociedade de uma forma geral, mas, sobretudo, do entendimento de que a gente precisa pensar um mundo onde as pessoas tenham oportunidade, onde as pessoas possam ter a mesma chance de viver experiências, de experimentar, né, aquilo que Deus, nosso Pai, criou. Porque, às vezes, a gente tem pessoas que, infelizmente, não conseguem experimentar aquilo que a criação nos deu. Eles não conseguem experimentar a realidade. Vive apenas para um trabalho, vive apenas para fazer determinada coisa na vida, fica limitado. A gente fala, né, do processo de escravização do povo negro, né, no Brasil, mas hoje a gente vive também um processo aí ancorado no racismo, muito forte também, né, do novo processo de escravização. A gente conversar na Baixada Fluminense, em diversos territórios, a gente vai chegar em determinados bairros onde tem crianças, jovens, adolescentes e jovens que nunca tiveram a oportunidade de experimentar uma praia do Rio de Janeiro, que nunca tiveram a oportunidade, né, de sair da sua região, que nunca tiveram a oportunidade de experimentar coisas básicas para a gente. A gente tem locais aqui na Baixada Fluminense, municípios que não tem uma sala de cinema. A gente tem município aqui que não tem um teatro, que não tem oportunidade de cultura, lazer, educação. Então, acho que a gente precisa repensar como que a gente discute os privilégios que a gente tem na nossa sociedade. E aí eu acho que vai ser o maior desafio, porque quem tem esses privilégios não vai querer abrir mão desses privilégios. E aí eu acho que aí tem um processo de enfrentamento, que é necessário. A gente vai precisar ter uma posição firme para atacar esses privilégios. E isso, gente, não é violência, pelo contrário. Isso é aquilo que está no Novo Testamento, em processos no Antigo Testamento, o povo indo lá para a Terra Prometida. A gente tem também no Evangelho, quando Jesus... processos ali que Jesus fala dos vendilhões do templo, e por aí vai. A gente vai precisar atacar os privilégios, porque senão a gente vai ficar sempre numa discussão legal, uma discussão boa, mas que, infelizmente, não vai transformar a sociedade. Acho que a gente tem coisas a curto prazo que a gente precisa resolver para
para dar assistência e possibilidade de vida para as pessoas, mas a gente não pode se conter com migalhas. A gente precisa de uma transformação social, uma transformação estrutural. Para ter essa transformação, a gente vai precisar combater os privilégios. Muito importante, muito boa fala também. E essa é a nossa última pergunta agora. E eu quero pedir para você, né, deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo agora, que vai nos assistir depois, e que se encantou, né, com essa proposta do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele convida cada jovem, né, cada pessoa a refletir um novo mundo. Né, um novo mundo onde a gente não tenha as desigualdades que a gente tem hoje, que a gente não tenha crianças passando fome, que a gente não tenha crianças morrendo na porta de casa por operações da polícia e confrontos armados, que a gente não tenha pessoas idosas que estão aí sem amparo, sem aposentadoria, que a gente não tenha pessoas desempregadas das nossas cidades. Então, esse é o convite que o Papa Francisco faz, para a gente refletir, para a gente não apenas ficar triste com a realidade que a gente está vivendo, mas se indignar e transformar essa indignação em ação, transformar essa indignação em ação profética. A mensagem que o Papa Francisco traz é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de vida em abundância. E a gente, para falar de vida em abundância, a gente precisa praticar isso também nas nossas ações, com o nosso testemunho, com as nossas reflexões. Precisamos ir ao encontro das pessoas, precisamos ir nas periferias existenciais, precisamos enfrentar os privilégios. Aqueles privilégios também que às vezes são nossos, privilégios pequenos em comparação com outros grandes privilégios, mas que a gente também precisa superar, que a gente precisa também combater. Então, a mensagem que o Papa também traz é uma mensagem de esperança, né? O jovem hoje e do amanhã, com essa missão de ser protagonista do hoje e da manhã, ainda tenho 29 anos, então ainda tem mais um ano de juventude, que a gente possa transformar essa sociedade. Cada um de nós, a gente pode ter um papel aí importante nessa transformação. E o Papa chama a gente a refletir, né, enxergar qual é o nosso papel e coletivamente a gente fazer esse processo de transformação. Que ótimo. E então, as juventudes se sintam motivadas e com esperança, né, com essa proposta do Papa, e que tenhamos mais espaços e encontros para diálogo e debates e partilha sobre esse tema, para colocar em prática, que é muito importante. E para finalizar aqui nosso momento, eu queria te pedir para fazer uma oração, uma poesia, uma música, algo que você acha que combine aqui com esse momento que foi tão especial também. Já quero agradecer aqui, em nome da pastoral aqui da Diocese de Nova Iguaçu, que foi um encontro muito rico, uma partilha muito importante. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por esse encontro tão importante, tão bom. Obrigado, Milena, obrigado pelo convite, né? E acho que é isso, acho que é importante esse espaço de diálogo de duas dioceses, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Eu acho que é isso, a gente pensar também cada vez mais, né, os espaços não só, né, de pastoral, mas os espaços de diálogo na sociedade, né, olhando para essa nossa região, para a Baixada Fluminense. Eu acho que isso é bem legal. E assim, eu acho que um momento aqui, para a gente fazer esse momento de oração, eu vou fazer um convite para a gente fazer a oração do Pai Nosso, mas refletindo muito numa frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação,
mas Mas livrai-nos do mal, livrai-nos do mal. Amém. pois vosso é o reino, o poder, agora e para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na oração do Pai Nosso, primeiro, a mensagem não é o meu pão me dá hoje, o pão que eu preciso, é o pão nosso. Então, a importância, né, de que não falte pão na mesa de ninguém. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o essencial que eu preciso para hoje. Para a gente parar de pensar numa sociedade, numa vida de acumulação. Mas que a gente pense no necessário. Porque enquanto muitas pessoas estão acumulando, né, concentrando riquezas, tem muita gente que perde o pão, deixa de ter o pão nosso de cada dia. Quando uma pessoa fica sem comer em algum lugar do mundo, está faltando pão para a humanidade, está faltando pão para todas as pessoas, está faltando o pão da partilha, o pão da solidariedade, o pão da distribuição, o pão da oportunidade, o pão da justiça. Então a gente precisa pensar, né, numa sociedade onde a gente possa ter mais oportunidades e que a gente reduza a desigualdade. E aí, só para encerrar, para não dizer que eu não estraguei, vou cantar um refrãozinho. Eu não sei cantar e não sei tocar violão, mas vou colocar aqui. Eu acho que é muito importante essa música. Irá chegar o dia, o céu, a terra, nesse dia, só voz, a liberdade irá chegar um novo e a gente constrói isso com bastante esperança, né, e com cada vez mais rostos jovens nesses processos também de transformação da sociedade. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada por esse momento. Que Deus abençoe sua missão também. E obrigada por essa oportunidade de estar aqui partilhando esse tema tão importante. Mais uma vez eu que agradeço. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo que está assistindo, que participou com a gente aqui, interagindo também no chat. E vamos conversar e construir, né, essa economia do amanhã, essa economia do hoje e do amanhã. E que em breve a gente possa estar todo mundo aí se reunindo presencialmente, sem pandemia, livre do Covid. Assim seja. Amém. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Milena. Então, essa foi a nossa live de quinta de hoje sobre a economia de Clara e Francisco. Fiquem com Deus e até a próxima quinta com a Simone aqui partilhando com vocês. Tchau, tchau. Amém.